Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Tá na Rotina. Tá na rotina para você, casal, toda terça-feira e sexta-feira às 19 horas, somente aqui no canal do YouTube para você, casal. Eu sou o Fábio da Raquel. E eu sou Raquel do Fábio. Se você acredita que o amor ele é construído nas pequenas ações do dia a dia, esse canal é para você. Aqui nós trazemos reflexões e experiências de maneira que venha lançar sementes em seu coração e assim vocês possam crescer e se fortalecer como casal. Vamos então, sempre o nosso versículo chave do Tá na Rotina. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes 4, versículo 12. Aqui a gente, nesse cordão de três dobras, é onde há o casal e completando Deus. Ele é essa dobra, ele é a nossa fortaleza, ele é a nossa rocha, nosso refúgio nos momentos mais complicados e de situações que qualquer casal pode passar, mas superar com um cordão de três dobras que é Deus. Então hoje, mais um episódio, mais um tema que estaremos trazendo. Um tema de um filme a qual gostamos muito. Nos identificamos bastante com esse filme, já assistimos algumas vezes. Vamos estar trazendo um breve comentário sobre este filme, quanto ele é representativo para um casal. É verdade. Hoje nós vamos falar das 5 lições que a gente acha super importante do filme, como se fosse a primeira vez, E você viu esse filme como se fosse a primeira vez? com Adam Sandler e Drew Barrymore. Eu acredito que seja assim a pronúncia. Se não for, por favor, me perdoe. Eu não tentei falar porque quem estuda inglês aqui é ela. Esse filme me traz lembranças muito boas e eu aprendi muito com esse filme. Então, toda vez que a gente tem a oportunidade, não gosto de ver filmes repetidos, confesso. Mas há sempre aquele filme que a gente tira do fundo do baú e fala assim: vamos assistir, É verdade. para nos dar um refrigério, para nos trazer um esclarecimento do que é o amor, do que é realmente você decidir amar o seu cônjuge todo santo dia, como se fosse a primeira vez. Esse filme é uma ficção, mas que a gente pode trazer muito bem para a nossa vida conjugal. E uma das primeiras lições que eu trago desse filme é a persistência diária, porque diante da condição da Lucy, que ela sofreu um acidente e acabou tendo um tipo de amnésia, que ela só consegue lembrar o dia. Então, cada dia é uma nova experiência para ela. Isso depois do acidente, porque antes do acidente a memória dela permanece intacta. Ela só perdeu a memória depois do acidente. E a partir daí nada ficou gravado. E diante dessa situação, dessa amnésia, o quanto que o Harry, que é o personagem interpretado pelo Adam, diariamente ele persiste em conquistá-la, trazendo para as nossas relações atuais, hoje em dia, se a gente parar para observar os relacionamentos, parece que eles estão muito rasos, sem profundidade, onde o menor dos problemas já é o suficiente para que o casal decida pela opção que eles julgam
mais fácil a separação, que eu acredito que não seja. Então, até essa semana eu fiquei em choque com uma notícia de um divórcio de um YouTube muito famoso após 30 anos de casamento. Eles anunciaram o divórcio. Esse filme, ele nos traz essa visão da persistência, porque problemas vamos ter. No caso dele, ele estava enfrentando essa amnésia. Na verdade, se a gente parar para analisar, é todo dia um novo desafio, porque quando ele finalmente consegue fazer com que ela comece a se abrir, comece a florescer para ele, já é um novo dia e ele tem que começar tudo de novo. Tudo de novo, reconquistar o grande amor da vida dele. E lidar com toda aquela situação muito delicada, frágil, por parte dela, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito do que ele teve em todo momento, principalmente com a família dela, porque tinha muito esse cuidado de como é que seria ela lidando basicamente com, com um estranho que não fosse a família. E ele, acima de tudo, além de ele ter conquistado a Lucy e conquistá-la todos os dias, ele buscou conquistar toda a família dela, com amor, com carinho, com respeito, com integridade, demonstrando na prática o quanto ele amava a Lucy. Uma tarefa árdua, delicada e desafiadora, porque ele já tinha um desafio muito grande, mas o conquistar todos os familiares, além disso, que é o extraordinário desse filme, é quando ele é tocado e desenvolve técnicas para que ela pudesse lembrar de todo esse acontecimento que ela esqueceu. Entrando nesse ponto, já que ele antecipou, uma segunda dica é a comunicação empática. Assim, eu fico impressionada com a criatividade dele de se comunicar emocionalmente com a Lucy. Ele cria diversas estratégias diariamente. Ele cria diário, ele cria filme para se conectar emocionalmente com ela, passar para ela segurança, passar para ela que ele não é um estranho. É uma comunicação de uma maneira tão sensível e tão empática que a gente, como casal, a gente precisa aprender com Harry. Precisamos aprender mesmo. Por isso estamos sugerindo esse filme, porque esse filme vai edificar a sua vida. Porque diante de tantos problemas, de tantas as dificuldades que todos nós passamos, esse filme vai edificar a sua vida, de você olhar para o seu cônjuge e falar: eu vou te reconquistar. As coisas há pouco tempo esquentaram, pegou fogo. Talvez um tenha dito ofensas, coisas horríveis para o outro, mas vinha a reflexão: eu vou te reconquistar. E passado o dia seguinte, olhar de novo e falar: eu vou te reconquistar. Eu vou buscar maneiras, técnicas impossíveis de fazer com que você relembre o quanto nos amamos, o quanto tudo começou. Exatamente. Aí eu venho para a terceira lição: aceitação e adaptação. A beleza dele aceitá-la do jeito que ela é e se adaptar a ela. Um amor, um carinho tão genuíno
E aí eu fico me perguntando, a gente com coisas mínimas, porque a condição dela é uma condição de doença, querendo ou não, é uma condição de saúde, desse acidente que causou essa fatalidade. Um amor tão verdadeiro e tão genuíno que aceita o outro exatamente como o outro é, sem querer fazer mudanças, sem querer fazer ajustes no outro, e busca se adaptar ao outro. A gente, muitas vezes, em nossas relações, o mínimo, a gente já está querendo briga. Muitas vezes é uma toalha em cima da cama, é uma tampa do vaso levantado. E para a gente o mundo já está caindo. Então, como casal, como homem, como mulher, eu acho que essa é uma lição tão valiosa, aceitação e adaptação. Porque ele não foi obrigado a se casar com ela, ninguém colocou uma arma na cabeça dele. Ele simplesmente amou e aceitou o desafio de se adaptar à vida dela. E a gente, no nosso casamento, será que a gente está disposta a aceitar as imperfeições do nosso cônjuge? E olha que todos os familiares dela foram contra, em vários momentos, por conta dessa doença dela, devido ao acidente. Mas ele demonstrava todos os dias, em todos os momentos, que ele amava e que ele aceitava ela do jeito que ela era. Porque ela era a mesma pessoa, ela era a mesma Lucy, a pessoa com quem ele se apaixonou, a pessoa que ele admirava, e era uma pessoa que estava ensinando a ele e ele se deixou aprender. E ele, a amando, como ele ter essas percepções do respeito, do amor, de lidar, sabe? Sem fazer com que. Ele sabia que ele não ia ter como mudar ela. Ele sabia disso, não tinha como. Não tinha médicos que dissessem o que ela ia voltar simplesmente a ser quem ela era. Então ele teve que se adaptar. E não somente isso, mas ele teve um tamanho de sabedoria que ele também ensinou toda a família a se adaptar, que é algo lindo. Hoje nós, como casal, né, quando a gente tem problema com os familiares, temos problemas com o nosso cônjuge, a primeira coisa que a gente faz é querer jogar a toalha na mesa, virar as costas e falar: vou seguir minha vida, antes só do que mal acompanhado. Eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, mas simplesmente porque você quer mudar aquela pessoa. E a mudança, ela vem pelo Espírito Santo de Deus, quando o indivíduo tem o desejo de se tornar uma nova criatura e ele queira mudança diária, que é um desafio. Você mudar, não você mudar o outro, mas sim com seus gestos de amor genuíno, você está mandando sinais de quanto você ama com as suas atitudes e todos ao redor daquela sua cônjuge ou seu cônjuge. Você não conquista só o seu amor, você conquista os parentes. É isso que o filme diz. Ele conquistou, além de ter que conquistar todo o santo dia, a esposa conquistou seus familiares. E isso é algo assim extraordinário nesse filme. Porque por mais que você veja simplesmente um filme, isso é um filme de romance, isso não existe, isso existe todos os dias. Desde que tenhamos percepção do quanto o filme pode se comunicar comigo, o quanto eu quero ter uma reflexão de mim e olhar para minha esposa e falar assim: nossa, através de um filme eu
tive uma reflexão breve. Será que eu deixei de conquistar a minha esposa todo santo dia? Será que eu só tenho falado palavras duras com ela, ofendendo, magoando, entristecendo o coração dela, me achando superior à minha esposa porque eu sou homem? Não. Eu tenho que demonstrar segurança, amor, carinho, zelo, respeitá-la nos seus limites quando ela tiver de TPM. É difícil para um homem, mas tudo isso faz parte do respeito. E esse filme diz muito isso, porque nesse momento delicado dela, que ela vai esquecer de tudo, ele respeita e ele mantém tudo para acontecer normalmente, tudo fluir normalmente. E tudo acaba fluindo normalmente, porque ela começa a voltar a amá-lo, né? No dia seguinte, ela volta a amá-lo de novo. E aí, né, essa questão de assistir os filmes que ele coloca, diários para ela assistir, ela vai ler os diários, vai ver os filmes que ele fez, muito criativo, e aí ela fala assim: Nossa, eu tenho marido, eu sou casado, eu a amo, eu o amo de verdade, né? E aí vem toda aquela reflexão no eu dela, por mais que ela tenha tido toda essa amnésia, e isso que é o extraordinário do filme. É. E com isso nós vamos para a quarta lição, que eu achei super importante a gente compartilhar. Valorizar o tempo presente. Verdade. Tudo que nós temos, verdade seja dita, é hoje. A gente não sabe o dia de amanhã. Hoje a gente está bem, está saudável, está com vitalidade, cheio de energia. O que que a gente está fazendo com o nosso hoje em relação ao nosso cônjuge? Extraordinário o quanto que o filme passa essa questão da gente preservar, da gente estar presente com presença no nosso relacionamento. Aqui em casa, quando o Fábio tá de folga, é muito engraçado porque não dá para receber ninguém aqui em casa. Acho que só dá para receber a minha sogra e meu sogro, mas ninguém. Porque quando ele fica de folga, a casa fica uma bagunça. O banheiro, se estiver sujo, vai ficar sujo. A estante, se tiver com poeira, vai ficar com poeira. Porque o nosso tempo juntos é muito curto. A gente tem muitas tarefas. Faz uma coisa, faz outra coisa. Então, o momento que a gente tem para se curtir, para namorar, para conversar, ou para não ficar fazer nada, apenas ficar um ao lado do outro, ou para mim ficar apenas deitada no peitoral dele, é um momento muito precioso. É um momento que eu paro tudo. É um momento que, se a gente puder, a gente já faz o almoço para ficar para janta e já deixa o lanche engatilhado para a gente não perder tempo cozinhando, nem perder qualquer outro tempo que não seja juntos. Então, eu acho importante a gente refletir essa lição como casal, porque atualmente o que a gente vê os casais quando a gente sai na rua e observa é o corpo presente, mas não há presença. Não há vida, não há energia, há apenas um corpo. Esteja presente, presente no seu casamento, esteja presente no seu relacionamento. Eu não estou dizendo que você tem que fazer como a gente faz, até mesmo porque cada casal é único, cada construção é única e cada um sabe até onde vai seu limite. Para uma pessoa que é
extremamente organizada e que gosta da casa como todo, o tempo todo limpinha, essa pessoa não vai conseguir deixar a estante com poeira e a louça na pia. Não porque ela não queira, porque é dela. E se ela fizer isso, ela vai estar se violentando. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer é para você identificar os momentos que você tem, o tempo que você tem com o seu cônjuge e fazer desse tempo um momento precioso. O que você pode colocar como prioridade? A minha prioridade é estar o tempo que eu puder com a minha esposa. Se eu pudesse dar mais tempo com ela, eu estaria mais tempo com ela. E quando a gente reassiste esse filme, me traz muita reflexão do quanto eu tenho como dever reconquistar a minha rainha, porque eu busco de alguma forma fazer com que essa admiração dela por mim sempre continue. Desde o tempo que ela viu um rapaz na escola e passou a admirar e querer saber todos os detalhes daquele rapaz, de como ele era fora da escola, se ele realmente era aquilo ali. Então, toda essa admiração que ela adquiriu por minha pessoa, o como, e é uma responsabilidade muito grande eu permanecer com essa mesma admiração, mesmo 19 anos após. E isso, assim, é um desafio, porque eu sempre busco, com o meu próprio jeito, das minhas formas, sempre estou buscando evoluir, crescer. É fácil? Não, eu vou olhando outros casais com mais experiências do que eu vou assistir um pouco de filme para me trazer um pouco de reflexão, eu vou orar, e assim o Senhor tem me ajudado. E é muito bom, mesmo tanto tempo depois, a minha esposa ter a mesma admiração por mim. A quinta lição que esse filme trouxe, que é amor com uma forma contínua. É lindo a maneira genuína que o Harry faz para demonstrar amor a Lucy. Ele tem, é lógico que tem aqueles pontos de conflito, como todo relacionamento tem aqueles pontos de tensão, como todo e qualquer relacionamento tem, mas eu achei a minha visão, tá? Eu achei uma forma, é, o que diz Efésios, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Eu vejo esse personagem e eu enxergo essa forma de amor. Um amor que está sempre disposto a servir. Um amor que não é orgulhoso, que não se ira. Um amor que é paciente. Um amor que é bondoso. Um amor genuíno. E é muito, pelo menos para a gente, trouxe muita inspiração assistir esse filme e constantemente a gente reassiste, justamente como uma representação desse amor. Porque, apesar de toda a complexidade do estado de saúde dela, ela sempre, diariamente, ela se sente amada, ela se sente valorizada, ela se sente acolhida, ela se sente protegida, ela se sente segura, ela sabe diariamente que no Harry ela vai encontrar segurança. Embora o dia comece todo conturbado, mas no final do dia ela sabe que ela vai encontrar segurança. Então, para mim, essa forma de amor dele de uma maneira tão genuína, de uma maneira que não está medindo esforços, de uma maneira que não está reclamando, porque verdade é que muitos estariam reclamando do trabalho, porque se a gente for olhar pela ótica, ele tem muito trabalho diariamente para conquistá-la. E ele não está preocupado com o trabalho.
O filme, assim, a gente está muito cautelosos para a gente não trazer spoiler do filme, porque o interessante é você assistir e você ter a sua própria percepção e verificar se de fato vai agregar na sua vida esse filme. Então a gente está extremamente cautelosos para a gente não dar nenhum spoiler. Mas para mim, essa forma de amor dele é como Cristo, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. É lindo, é simplesmente lindo. Eu, sempre que assisto, aprendo um pouquinho mais. Eu creio que esse filme vai edificar muito a sua vida, vai te trazer reflexão, vai te trazer. Eu quero amar o meu cônjuge com o mesmo defeitinho dela, Muitos defeitinhos. mas com todos esses aparentes defeitos dela, ela vai fazer com que você, cônjuge, ou eu digo dela ou dele, se aperfeiçoar. É isso que esse filme também retrata. Porque ele vai se aperfeiçoando, ele tem que se aperfeiçoar, ele tem que ser criativo, porque ele tem que demonstrar para ela o quanto que ele a ama. E tudo que está acontecendo ao redor dela passa a ser algo novo. Qual é a decisão que você quer tomar? O que você quer do seu casamento, do seu relacionamento? E isso retrata muito. Começar por mim. Porque o ela está ali disponível, o ele está ali disponível, mas começar por minha mudança. Se eu tiver que buscar estratégias, eu vou buscar estratégias. Se eu tiver que buscar formas, eu vou buscar formas. Não importa quais, mas que se for de uma forma de eu transmitir meu amor, segurança, respeito e o quanto você é importante na minha vida, custe o que custar, eu vou buscar formas. E se for preciso, mediante a tudo, eu ter que reconquistar talvez, ou apenas conquistar todos os familiares dela, eu tenho que tomar uma decisão e também conquistar os parentes dela. Dica bônus. O amor é uma decisão diária. A gente precisa decidir diariamente a amar, a perdoar, a compreender, a apoiar, a respeitar, a se comprometer, a se responsabilizar, a ter empatia, responsabilidade emocional. O amor a gente escolhe, é uma decisão que a gente precisa escolher amar diariamente. Amor é decisão. E sentimento, ele vem e passa. Mas o amor, essa decisão é muito maior. Essa decisão, ela tem uma bagagem muito forte e poderosa. E quando você decide amar o seu cônjuge, você vai criando laços inquebráveis, dia após dia. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Diariamente a gente tem que escolher as lutas que a gente deve lutar. Diariamente a gente precisa vencer as nossas limitações, os nossos gigantes emocionais, diariamente. E de todo o meu coração eu espero que você decida escolher seu cônjuge diariamente. Que cada novo dia seja um dia extraordinário, que você esteja com presença e presente em seu relacionamento e que vocês possam construir uma relação sólida, uma relação forte, uma relação onde o Senhor seja o centro e que você, seu marido, sirvam de inspiração para novos casais que estão se casando agora. Tantos jovens de mundo afora precisando
de referência, precisando de espelho. E você tá aí para ser esse espelho da sua decisão de você amar, decidir amar a sua esposa todos os dias. Todos os dias. Eu decidi e decido todos os dias amar minha rainha. A parte, o, tô no trabalho, o dia tá passando, eu não vejo a hora de vir para casa e ver a minha esposa. Aí, tantas coisas que às vezes eu passo, só não falar com ela me traz um pouco de tranquilidade, um pouco de esperança. E que essa esperança também seja e aconteça na sua vida. Que você consiga olhar para o seu cônjuge, decidir amar. Me conte aqui nos comentários. Nós gostaríamos de saber, você já assistiu esse filme? Você aprendeu algo com esse filme? Não deixe de compartilhar para amigos, conhecidos, familiares ou tá na rotina. Muito obrigada pela sua companhia. Foi um prazer ter você aqui conosco. Um episódio novo toda terça-feira e toda sexta-feira, somente aqui no canal do YouTube. E não deixe de se inscrever E dá aquele joinha. e apoiar esse casal. Nós nos vemos no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Deixe seu like também. Valeu!